Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa com os principais CEOs e gestores das companhias listadas no Brasil, nosso mercado brasileiro. Lembrando, sempre faço um convite para você, investidor que está nos acompanhando, visite o site de relações com investidores das companhias que passam aqui pela nossa programação. Dessa forma, você pode ter acesso aos resultados operacionais, ao perfil corporativo da companhia e até a quais riscos aquela tese de investimentos está sujeita. Então, a ferramenta é super importante para ajudar, para auxiliar o investidor a tomar a sua decisão, um canal oficial de comunicação entre a companhia e você que está nos assistindo. Para a conversa de hoje, nós temos, claro, a presença da equipe da Mitri Realty, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Mitri começou a ser negociada na Bolsa em 2020, mas a família Mitri tem mais de 50 anos de experiência no mercado de incorporação e construção civil. A companhia atua em todas as regiões de São Paulo, com foco naquelas com maior potencial de crescimento, alta demanda e menor competição. Os produtos são focados em duas linhas distintas: a Raízes para público de média renda e a House Mitri para clientes de média alta renda. Os projetos são customizados para cada região. A partir da entrada de Fabrício Mitri como CEO em 2008, a companhia elevou seu nível de governança corporativa e adotou novas estratégias para entrar em um ciclo de crescimento, que se mantém até hoje. Em 2013, a empresa otimizou a estrutura de capital com parcerias chaves. Pouco tempo depois, criou uma plataforma de vendas internas, a Mitri Vendas, e criou um portal para clientes. Maravilha, para vocês que estão nos acompanhando, lembrando, nós estamos sempre disponíveis nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem uma mensagem para a nossa equipe ou no Instagram ou no Twitter, ou claro, nos nossos portais de comunicação, como é o caso também ali do chat ao vivo do nosso YouTube. Podemos não responder aqui no nosso programa, mas com certeza trabalharemos para responder todas as dúvidas de quem nos assiste diariamente. E claro, traçando um panorama para o primeiro trimestre da Mitri Realty. No ano de 2023, a companhia apresentou seu melhor primeiro trimestre da história, com vendas líquidas de 242 milhões de reais. Um lucro bruto apresentado foi de 45 milhões e 100 mil reais, 4,4% inferior ao primeiro trimestre do ano de 2022. A companhia continua focada em diminuir as suas despesas gerais e administrativas e equilibrar as suas operações e neutralizar a queima de caixa. Alguns dos destaques do primeiro trimestre foram o lançamento do projeto Origem Guilhermina, na zona leste de São Paulo, e também a entrega de 4 empreendimentos. Vamos conversar agora, então, com Rodrigo Cagalli, VP de Operações e CFO da Mitri Realty, e também com Vitor Kitzman, sócio do portal Small Caps. Muito obrigado pela presença de ambos. Eu, em especial, agradeço aqui ao Rodrigo pela presença, pela primeira conversa aqui comigo na direção do BMC Business. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Claro, o Vitor já é de casa, já participa em algumas edições aqui do nosso BMC Business. Agradeço imensamente por ter aberto essas portas, não só à equipe da BMC News, mas também a todos os investidores que nos assistem. Obrigado a você, obrigado a BMC pelo convite, obrigado a Vitor também. Eu já conheço o Vitor também aí de longa data. E acho que vai ser bacana esse bate-papo, poder explicar um pouco aí para os nossos investidores e possíveis novos investidores, né, um pouco da empresa e dos nossos números. Nós mencionávamos, inclusive tem no nosso vídeo de apresentação, é o que é apresentado pela companhia também, duas linhas de negócios, duas linhas de empreendimentos dentro da Mitri, mas nós temos agora 4 linhas, se eu não estou enganado. Então, nós temos um acréscimo ao portfólio da companhia, esses novos produtos com origens e também com uma outra linha ali mais voltada à alta renda, altíssima renda. Então, gostaria de primeiro entender esse movimento e hoje como que vocês estão estruturando essa linha de negócios da empresa, esse modelo de negócios da Mitri atuando aqui na cidade de São Paulo. Tá bom. A nossa linha raiz, né, que é o que mencionou no vídeo, é uma linha de média renda, e a linha House é uma linha de média alta renda. Durante a pandemia, né, esses últimos anos, a gente teve uma inflação de custos, aí, olhando a parte de construção civil, bastante alta. Então, a gente criou a nossa linha Origem para continuar atuando numa linha de entrada, que era a linha raiz do passado.
Então a gente teve uma experiência num projeto de raiz em que a gente fez um apartamento um pouco mais compacto e foi super bem aceito pelo público, e a gente então resolveu criar de fato uma linha oficial, que é a linha Origem. Então ela tem apartamentos um pouco mais compactos, de tal modo que o ticket final, o valor final do apartamento fica um pouco menor também, e com isso a gente continua atendendo essa camada da população que demanda por um imóvel bem localizado, com uma boa arquitetura, enfim. Então, que é aquele público que está um pouco acima, eu diria, do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente continua atendendo este público, e é uma região de São Paulo que tem uma demanda muito forte e uma população muito grande, que a gente sabe atuar muito bem. Então, foi por isso que a gente criou a nossa linha Origem. E a outra linha, que chama a linha MEC, que é a Mitre Exclusive Collection, que é a nossa linha de altíssima renda. Então, aí são produtos voltados para alta renda, em bairros mais centrais. Então, por exemplo, nosso primeiro projeto foi no Jardins, um projeto que a gente lançou no ano passado, também foi super bem. E aí são projetos com preço de venda acima de R$40 mil o metro quadrado, então, de fato, voltado para alta renda. Com isso, a Mitre acaba tendo 4 linhas de produtos, 100% na capital aqui de São Paulo. A gente não atua fora. Então, a gente atua desde um projeto ali de média renda, que eu diria de R$7, R$8 mil o metro quadrado, até uma altíssima renda para cima de R$40 mil. Então, hoje no portfólio Mitre a gente faz basicamente de tudo, com exceção ao Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Vitor, por favor, quais são as grandes dúvidas aqui em relação às operações da Mitre? A gente sabe que o mercado está cheio de dúvidas em relação a qualquer setor. Então, a gente tem várias empresas que visitam aqui o BMC Business. A gente sempre tem várias perguntas em relação a saúde das operações. Então, por favor, fique à vontade para montar e tecer aí os seus questionamentos. Não, Mara, primeiro agradecer a presença também, o convite, a sua presença também. Sempre bom falar com você e agradecer a sua equipe de RI, que sempre nos atende tão bem, né? O pequeno investidor precisa muito disso e é muito bom saber que a gente pode contar com a sua equipe. Minha primeira dúvida é relacionada ao setor mesmo, é uma questão mais setorial. O Brasil é um país muito cíclico, a gente está acostumado a viver com altos e baixos de taxa de juros, e o setor de vocês é naturalmente mais cíclico do que a maioria deles. Perfeito. A gente passou por um período muito ruim em 2014, 2015, 2016, que até muitas empresas do setor quebraram ou entraram em recuperação judicial, ou não quebraram, mas ficaram realmente muito ruim. E depois melhorou, a taxa de juros voltou a cair, a gente viveu um período muito bom no setor, muitas fizeram follow-on, estão bem capitalizados. Tivemos uma mudança de legislação que acabou favorecendo, ajudando alguma coisa nas companhias. Minha impressão é que a gente, de novo, chegou num momento teoricamente ruim, com taxa de juros muito elevada, e talvez tenha sido o ápice do momento negativo. E, para minha surpresa e para a surpresa de muita gente, o setor não teve grandes problemas, especialmente a Mitre, né, que está indo super bem, está bem próximo do que se propôs a fazer no IPO em termos de lançamento e chegando lá em questão de vendas. Qual que é a sua visão sobre isso? Você realmente entende o que aconteceu para, nesse momento, a gente ter escapado? Vamos falar que a gente escapou, porque não sabemos o que vai acontecer ainda. É Brasil, tudo pode mudar, mas supondo que passamos pelo pior e a partir de agora vem a parte boa, como que a gente escapou tão bem dessa fase e como que a Mitre está inserida nessa fase? Olha, eu te diria que são algumas, acho que variáveis, mas olhando de maneira macro, naturalmente assim, o mercado financeiro ele acaba precificando as companhias, né, do nosso setor imobiliário muito em função dos juros. Então, os juros sobem, em tese o preço da ação cai, os juros caem, o preço da ação sobe, porque entende que as pessoas vão comprar apartamento relacionando aos juros. Obviamente que os juros ajudam, quando o juros está baixo, ajuda o nosso mercado, porque as pessoas elas conseguem acessar um crédito mais barato, então ajuda sim. Mas mais do que os juros, o que eu acho que o que mais move o nosso setor de maneira macro é o índice de confiança do consumidor. Porque o brasileiro, assim, quando a taxa de juros ela sai de 2, quando a taxa de juros era 2, o crédito imobiliário, os bancos emprestavam dinheiro a 7. A Selic foi para quase 14, empresta hoje a 10, 10,5. Então, não existe uma correlação perfeita porque o fund vem de poupança. Então, se existe lá um custo de financiamento imobiliário mais ou menos travado. E na série histórica, o brasileiro sempre tomou o crédito imobiliário dele entre 8% a 10% ao ano. Então,
se o brasileiro está confiante que ele não vai perder o emprego, que a empresa que ele está vai continuar investindo em projetos e etc., mesmo que o juros está um pouco mais alto, ele vai comprar seu imóvel e vai tomar uma dívida de 9, 10, que ele está acostumado com este custo, entendeu? Só que ele precisa ter a confiança para entrar num compromisso de 30 anos, que é o crédito imobiliário. Então eu te diria que assim, o índice de confiança felizmente se manteve mais alto até do que a gente imaginou. No final do ano passado, sim, teve ali uma certa turbulência, né? Acho que a eleição, também teve a Copa do Mundo que colaborou, enfim, etc. Mas passado, eu acho que as pessoas viram que o Brasil não ia acabar e não acabou, que o Brasil acho que não vai virar uma Venezuela nem uma Argentina. Talvez, não sei se a gente vai ser um primeiro mundo, mas a gente vai ser um país que tem 200 milhões de habitantes, tem demanda, então tem um PIB forte. E as pessoas voltaram a olhar apartamento e a buscar investimento em imóvel. Então, eu te diria de maneira macro isso. Aí, quando a gente olha para a companhia em si, eu acho que aí nem todas talvez estejam performando tão bem. Aí, quando a gente olha para a companhia, aí eu acho que vai a questão da região de atuação da Mitre, que é São Paulo, capital, que é o principal braço imobiliário, né, do país. Além disso, localização dos nossos terrenos e o produto que a gente oferece para o consumidor. Porque no fim do dia não adianta nada você ser uma boa empresa, etc., se o seu produto, aí seja de qualquer indústria, se o produto for ruim. Então acho que o produto também conta muito e felizmente a gente tem conseguido entregar um excelente produto. Prova disso, né, a gente vai falar um pouco acho que de números aqui, estoque, mas é que hoje o nosso estoque pronto é praticamente zero. Então isso demonstra que de fato a gente consegue entregar uma qualidade acima da média. Maravilha. E aí, por exemplo, a gente falou do cenário, do que foram esses últimos anos bem desafiadores, mas que as companhias, em especial a Mitre, conseguiu se estabelecer e estabilizar a situação. Agora, olhando para cenário interno, muitas companhias que eu converso do setor imobiliário, mais especificamente em construção, dizem que tem muitos projetos que, por o setor eles ter um ciclo um pouco mais longo, eles foram construídos, eles foram concebidos em uma época de custos mais altos, os custos de construção estavam mais altos e há um desejo, pelo menos de algumas companhias, de expulsar alguns projetos de dentro do portfólio. Falando, não, a partir de agora eu vou conseguir entregar aqueles projetos que tenham uma margem melhor porque os custos estavam menores. Neste momento aqui está um pouco melhor para construir. Especificamente olhando para a operação de vocês têm esse desejo, no portfólio de vocês, essa noção de eu tenho uma leva de empreendimentos que teve custo mais elevado e que eu não vou conseguir aplicar uma boa margem sobre essas vendas? Ou olhando para o portfólio de vocês estão conseguindo repassar a margem até por conta desse baixíssimo estoque de unidades prontas que vocês apresentam até o começo desse de 2023? Então, como está a relação entre custos desses projetos que serão entregues agora em 2023? Tá, acho que essa é uma boa pergunta, porque ela entra um pouco numa questão estratégica da companhia. A gente nunca foi uma empresa que se caracterizou por comprar um terreno e ficar carregando esse terreno por 10, 15 anos. Então a gente sempre foi uma empresa que comprou terreno para lançar muito rápido, porque a gente mira muito o giro do ativo. Perfeito. Porque a gente mira o retorno, que é o ROI. Então, quanto mais rápido eu giro o meu ativo, mais ROI eu deveria dar. Então, a gente sempre foi uma empresa que comprou, pagou o terreno, dali já lança logo na sequência. O que aconteceu foi que a safra lançada em 2020, muito embora nós estivéssemos já em pandemia, 2020 não foi um ano de inflação para o nosso setor. Então, quando a gente lançou a safra, a gente precificou lá em cima de um custo que era aquela realidade em 2020. A partir de 21 e 22, a gente teve uma inflação de custo no nosso setor muito forte. Alguns insumos aumentaram mais de 100%. Então, quando eu pego a curva A de uma obra, que é o que representa aí 70%, 75% do custo, alguns desses insumos aumentaram mais de 100%. Só que eu já tinha lançado o produto. Então, assim, eu consegui repassar parte do aumento desse custo no preço, porque parte eu já tinha vendido meus apartamentos, eu corrijo por NCC, o que é bom, só que esse custo ele aumentou acima da inflação. Então, parte eu consegui recuperar, a gente conseguiu recuperar, parte a gente não conseguiu recuperar. Então, assim, a safra de 20 é uma safra que ela foi mais prejudicada do ponto de vista de margem, e é uma safra que a gente está entregando agora em 2023, então ela começa a sair do balanço agora. A safra de 21, ela foi parcialmente afetada
porque a inflação continuou em 22, essa safra a gente entrega em 24, e aí a safra de 22 ela já vem num patamar muito mais saudável, porque aí a gente já lançou precificando o custo no patamar real, né, que já estava, e a safra de 23 é uma safra que vem muito boa, porque ela já está precificada neste custo, inclusive com alguns insumos já melhorando o preço. Então a safra de 23, na verdade, ela até pode ter alguma surpresa positiva pensando no médio prazo. Então a resposta é que a 23 a gente limpa, 24 sai esse restante, e a safra de 22 e 23 está uma safra com margens, que é o que a gente pretende operar a companhia. Entendi, perfeito. E é interessante essa relação que nós comentávamos, o objetivo da companhia de neutralizar as suas operações, ou seja, estabilizar ali a operação da empresa, parar de queimar caixa. Previsão de vocês, pelo menos segundo o último resultado, para o segundo semestre de 2023. Ou seja, ainda na safra ruim, a gente pode ter essa estabilização das operações e aí uma melhora nos próximos anos. Então é um ponto realmente muito interessante para o investidor que está nos acompanhando ficar de olho. Por favor, Vitor, fique à vontade. E eu vou aproveitar até essa linha que vocês vão deixar de queimar a caixa para comentar uma característica e perguntar para entender um pouco melhor, para o público entender um pouco melhor, que vocês... desde o começo, se mostraram uma empresa que sabem o tamanho que vocês querem chegar. Apesar de ser um setor cíclico, vocês não são o tipo de empresa que é o padrão, né? Quando está um ciclo bom, lança muito, vende muito. Quando começa a parar, segura a operação e vamos ver como que vai ser, aumenta endividamento e vai se segurando. Paga muito dividendo quando está bom e quando está ruim, paga pouco dividendo. Vocês, até por me parecer uma empresa até mais financeira do que a média das companhias, que tomam muito cuidado com indicadores financeiros e sabem onde vocês querem chegar, um patamar, se não me engano, de 1,5 bi, 2 bi, como mais ou menos um tamanho de lançamento e vendas por ano, me parece que eles podem ter um perfil mais estável do que a média das companhias do setor. Essa é uma impressão minha. E boa parte dos investidores, principalmente pessoa física, sempre tem uma carteira previdenciária mais focada em dividendos. E ninguém nunca pensou em empresa de incorporação, ou raramente pensa nisso. Será que a Mitre pode ser uma exceção e se tornar uma opcionalidade, uma opção de uma companhia que pode vir a ser uma carteira para uma ação para uma carteira previdenciária com uma certa regularidade de dividendos, ou você ainda tem baixa segurança ou visibilidade para poder ter essa expectativa? E o que você diria para o investidor, pessoa física, que pensa em vocês para uma carteira previdenciária? Eu diria que ele pode comprar a Mitre. Olha essa, hein? Pode comprar a Mitre. Não, é que eu acho que é assim, a gente pensa numa companhia que tenha, como eu falei na resposta anterior, um alto giro do ativo, né? Então, a gente foca cada etapa nossa dentro da companhia, desde comprar terreno, o lançamento, vender bem, ter uma boa performance de venda, que não citei no começo da entrevista, não ter estoque pronto é super importante, porque o estoque pronto ele é pesado, ele é oneroso, né? IPTU, manutenção, etc. Na hora que a gente entrega a obra, a gente chama de repasse quando começa a retornar o capital mais importante dos clientes, que é quando eles vão financiar no banco. A gente tem um time próprio para retornar rápido esse capital. Então, toda essa caixinha, ela nos permite ser uma empresa focada também numa distribuição mais recorrente de dividendos. E por que isso? Mantendo um tamanho, que nem você comentou, de 1,5, 2 bi. O que o mercado sempre faz é... O incorporador vai lá, lança no mercado bom, ganha muito dinheiro, aí ele vai lá, compra terreno. E aí fica com um monte de terreno, aí o mercado piora. Aí ele fica cheio de terreno, aí todo o dinheiro dele está em terreno, entendeu? Aí depois, então, assim, hoje a companhia tem um land bank que suporta 3 anos de lançamento, então é um bom land bank, bem formatado 100% na capital de São Paulo. A gente vai repondo o nosso land bank conforme a gente vai lançando. Então a gente vai mantendo esse land bank sempre para 3 anos, lançando nesse patamar de 1,5 a 2 bi, manter uma operação nesse tamanho que nos permite estar presente no dia a dia, o famoso barriga no balcão. Então nos lançamentos os executivos estão lá presentes, eu estou lá presente, a gente visita a concorrência, consegue manter a operação na mão, mantendo esse tamanho de companhia. Então com isso a gente consegue girar rápido o ativo, fazer todas essas caixinhas funcionarem bem, e aí nos permite, então, ter uma distribuição mais recorrente de dividendos, ao invés de ficar colocando só em terreno, porque não adianta nada a empresa ter, por exemplo, um land bank de 10 bi de VGV potencial se eu quero lançar 1,5 bi ano. Então eu vou ter land bank para 10 anos? Não tem sentido. Então eu prefiro
rentabilizar o meu acionista, entendeu? Do que deixar um dinheiro lá empatado 10 anos num terreno. Então, aí, esse é o nosso foco enquanto companhia. Então, sim, obviamente que até hoje a gente distribuiu 100%, não dá para prometer que a gente vai distribuir 100%, mas dá para prometer sim que a gente vai ter uma distribuição recorrente acima do que a indústria pratica. Isso é o foco da companhia. Especialmente aí, diretamente para essa nossa conversa, para quem está acompanhando, pode ter isso aí na cabeça na hora de fazer uma avaliação, ali, tomar uma decisão na hora de investir no setor imobiliário, avaliando ali as companhias que já estão disponíveis. E aí, por exemplo, especificamente olhando para a estratégia de vocês, como funciona esse ritmo de repasses? Qual que é a política de vocês para repasses? O que vocês normalmente visam a partir do momento que vocês fazem a entrega de um empreendimento? E também como vocês montam uma estratégia também voltada a recebíveis, para proteger, teoricamente, ali, estabilizar um pouco a operação de vocês. Queria saber desses 2 pontos específicos, olhando para o modelo de negócio que vocês aplicam hoje no mercado. Esse é um importante ponto, porque o nosso setor é de longo prazo, sim. Né, entre comprar um terreno e entregar são 5 anos. No Brasil, 5 anos é longuíssimo prazo, tudo acontece. Então, a gente é uma empresa muito diligente na venda. Perfeito. Então, a gente analisa o crédito de todos os clientes que vão comprar um apartamento nosso. E a gente não é aquele crédito que eu aprovo ou nego. Não. A gente participa. Então, chega uma proposta do Gabriel. A proposta não está adequada. Em vez de eu falar, não, eu vou lá e falo, Gabriel, em vez de você pagar X mil reais naquele mês, paga um pouquinho mais, ou antecipa uma parcela, vamos compor aqui o fluxo desse jeito, que aí desse jeito eu consigo te aprovar, entendeu? Então, com isso, eu vou criando um fluxo mais saudável para a companhia também. Porque eu puxo um pouquinho do Gabriel aqui, dou uma esticadinha ali se for preciso, então a gente consegue compor um fluxo mais saudável. Obviamente, desde que o Gabriel tenha lá uma renda que comporte. Evito também a questão dos distratos, sempre são uma chagas aí do Ao setor. fazer isso, você diminui a inadimplência, evita distrato e quando chegar na hora de entregar o empreendimento, a chance do Gabriel conseguir quitar, seja com recursos próprios ou financiamento bancário, é grande. E aí dessa maneira eu consigo acelerar o retorno do capital. E aí entrando nesse tema, trazendo um indicador aqui só para dar uma contextualizada, o LTV, que é quanto o cliente deve em relação ao valor total do apartamento, em geral as empresas deixam que o cliente fique devendo até 80% do valor do apartamento. Na Mitre hoje, esse nosso indicador é 42%. Então a chance do nosso cliente não conseguir um financiamento bancário é muito baixa, porque o banco tem uma sobregarantia muito alta. Então por isso que a gente também consegue ter este nível de repasse rápido, que é bastante importante para fluxo de caixa, pagamento de dividendos e assim por consequência. Maravilha, por favor. Só um gancho aqui na sua resposta. E como fazer o ajuste entre o quanto que o cliente, vocês vão aceitar que o cliente pague até o pré-chave, né, que eu estava comentando, e o VSO, né, que é o total de venda sobre estoque que vocês têm, porque quanto mais vocês seguram, menos vendem. Então vocês têm que ir o tempo inteiro ir torneando, vendo para achar o equilíbrio. E às vezes o mercado pode até não entender e falar, pô, eles poderiam estar vendendo mais, estou vendo os concorrentes de repente com o VSO mais elevado, nem é o caso atualmente aqui em São Paulo, mas a minha impressão é que vocês poderiam até estar vendendo mais se vocês liberassem um pouco mais o crédito. Então, vocês estão o tempo inteiro tendo que fazer esse tipo de ajuste. Como que vocês fazem isso? Como o nosso setor ele é muito de longo prazo, a gente brinca lá que assim, a planilha de Excel ela aceita tudo. Né? E na hora que você vai de fato para a realidade, o distrato ele é algo muito oneroso. Porque pensa, eu vou lá na hora do lançamento, levo lá 100 corretores, treino 100 corretores, eu lanço o projeto. Aí vendi tudo. Aí eu falo para os corretores, agora vocês podem ir para casa que não tem mais nada para vender nesse prédio. Aí daqui um ano, vai lá e distrata 20%. Aí eu tenho que pegar todos os novos corretores, treinar de novo aqueles corretores e vender. Entendeu? Então isso tudo é muito oneroso. E na hora que chegar na entrega, então pior ainda, porque aí se eu pego um imóvel pronto, a empresa tem custo de manutenção, IPTU, condomínio e o dinheiro está lá empatado. Então é muito oneroso isso daqui. Então a gente prefere ser mais diligente, ser mais rígido, nem que isso eventualmente dê uma travada na velocidade de vendas, mas ter certeza que eu vou fazer uma venda com qualidade. E que quando eu falar para os meus corretores que eu vendi 100%, é porque eu realmente vendi 100%. Não vai ter retrabalho. E eu não preciso
voltar a olhar para trás, entendeu? É o que a gente brinca hoje assim, na empresa, assim, a gente sempre falou muito na época do IPO. A gente é uma empresa sem legado negativo, a gente tem legado positivo, mas a gente não precisa ficar olhando para o passado. A gente não tem estoque pronto, não tem plano de vista construtivo, então, de fato, a gente procura resolver aquele empreendimento e pensar no próximo, entendeu? Então, esse é muito foco, é aquela questão do giro do ativo. Para eu girar rápido o meu ativo e conseguir ser essa empresa que você falou de pagar dividendos, etc., eu preciso ter essa operação muito bem ajustada. Se eu tiver que ficar olhando para trás, me preocupando com o projeto que eu lancei há 2, 3 anos atrás, a gente não consegue ter essa operação bem ajustada em um reloginho. Perfeito. Posso emendar uma aqui? Por favor, fica à vontade. Aproveitar a oportunidade, né? Uma das questões que mais me chama a atenção na Mitre, diferentemente de outras companhias que a gente tem listadas na Bolsa aqui em São Paulo, é que a maioria delas acabam indo muito para a mesma região, os bairros aqui de São Paulo, que é de São Paulo, né? Vila Mariana, Moema, quando vai para a Zona Oeste é Perdiz, então meio que no mesmo polo, micropolo aqui de São Paulo. Eu tenho a impressão que vocês vêm conseguindo ter mais criatividade, não sei se o nome é exatamente esse, mas na busca e desenvolvimento de produtos, saindo das regiões mais comuns e indo para regiões que vocês têm menos concorrência. Eu fui conhecer, né, na Zona Leste, eu sei que vocês têm na Zona Oeste, não exatamente em Perdiz, mais afastado também, estão estudando Zona Norte, então regiões que são pouco familiares para a maioria das companhias de média e alta renda, que são os concorrentes da Bolsa, pelo menos, né? Posso fazer uma ponderação? Inclusive, por favor. Morei boa parte da minha vida na Vila Guilhermina e nunca tive contato com uma grande incorporadora, uma grande construtora montando um empreendimento. Eram sempre aqueles pequenos incorporadores, pequenos construtores. Ah, não, vamos fazer um predinho, vamos dividir aqui, tem metade é de fulano, metade é de ciclano. Sempre tinha mais ou menos essa relação. Fiquei até surpreso quando teve o lançamento lá na Vila Guilhermina. Tem muito mercado, né? Exatamente. As pessoas às vezes não conhecem, talvez até algumas incorporadoras não estejam se atentando, mas há um mercado em São Paulo inteiro e tudo que é bairro que você puder imaginar. Exatamente. E a pessoa que nasceu na Vila Guilhermina, talvez, e provavelmente vai querer continuar morando na Vila Guilhermina, mesmo tendo subido na vida como nosso amigo Gabriel aqui. Então, é uma questão de uma particularidade muito interessante do perfil de consumidor. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que vocês conseguiram ser tão diferentes do mercado de média e alta renda, pelo menos das empresas listadas em bolsas, e que eu saiba também, as não listadas também, que você vê poucos grandes concorrentes nessas micro-regiões de São Paulo? Essa é uma boa pergunta, assim, mas a gente faz isso desde sempre, eu diria assim. Desde o início da companhia, a gente sempre atuou bastante nessas regiões. A empresa é da Zona Norte, né, originalmente, então criou-se ali, eu acho, uma expertise já para atuar eventualmente numa região não tão óbvia, que era a região central, e a gente conseguiu espalhar isso para outras regiões. Então, como eu coloquei no começo, a linha origem, a linha raízes, que é onde a gente pega este público, é onde tem a maior população da cidade de São Paulo, está aí. E a maior demanda por imóvel também está nesse público, né? É o público que mora com a mãe, é o público que eventualmente casa, mora no fundo da casa da sogra, tal, e um dia quer comprar o seu imóvel próprio. Então, a demanda é muito grande. Só que é diferente de você vender apartamento para o público que está em Moema, Vila Mariana, que é um público de uma classe média alta. Então, para este cara de classe média alta, em tese, a análise de crédito dele vai ser muito mais fácil, a chance dele conseguir um financiamento imobiliário vai ser mais fácil, ele tem mais poupança para dar de entrada, etc. Então, as empresas, entre aspas, elas vão, entre aspas, onde seria mais óbvio, vai vender o apartamento. Nessa região, seria menos óbvio, mas onde tem essa demanda gigantesca. Com menos concorrência. E com menos concorrência. Então, a gente criou essa expertise. E não é tão simples, muito embora pareça óbvio, a empresa sai fazer esse movimento, quem só vende nessa região central e ir para lá, porque o corretor que vende o apartamento ali é diferente do corretor que vende o apartamento na região mais central. O modo como eu me relaciono com o cliente é diferente. O que o cliente da região central gosta é diferente do que o cliente dessa outra região gosta. Então, você tem que ter uma expertise. E, felizmente, a Mitre conseguiu isso ao longo do tempo. A tira é diferente também? Não. Os parâmetros são muito parecidos. Interessante. Porque, naturalmente, o terreno na região central ele é mais caro. O terreno ali nessa região ele é mais barato. O custo de obra não muda muito, a não ser a parte mais de acabamento, naturalmente, que vai interferir. Então, por isso, a gente consegue buscar parâmetros muito semelhantes entre as duas linhas.
Então, hoje no nosso portfólio é basicamente 40% a 45% do nosso land bank é formado por esta linha. Então a gente gosta de atuar muito. Quem não conhece, fica aí a dica para visitar um projeto Raízes Origem na Zona Leste de São Paulo. Ali a gente tem inúmeros projetos, é muito bacana. E outra, isso que eu falei da questão do produto ao longo da entrevista. Quando você chega lá e você vê um produto, você comentou, né, que era aquele construtor de bairro, ele faz um prédio comum ali, mais simples. Quando a gente chega lá com uma arquitetura moderna, porque a gente consegue levar um arquiteto bacana para fazer, então a gente chega com uma arquitetura moderna, um design bacana, uma área comum toda equipada, decorada, a gente literalmente muda a vida daquele cliente. O cara sai de um sobradinho e vai para um condomínio, é o famoso assim, eu venci na vida. Então, isso é muito poderoso para esse tipo de cliente. Por isso que essa linha também vai muito bem e a gente nunca vai abandonar ela, porque a gente sabe atuar muito bem e está muito feliz com ela. Eu não vou fazer jabá aqui também, mas continua no mesmo bairro. Comprou, né, Guilherme? Oi, não comprei, mas continua no mesmo bairro e é do ladinho do metrô também, porque é bem próximo, tem essa grande facilidade. Então, super entrevista aqui na programação da BMC News, continuem nos acompanhando. A gente vai para um rapidinho intervalo, super rápido, não dá nem tempo de buscar uma água ali na copa do escritório, então rapidinho a gente está de volta com essa entrevista, com a participação aqui da Mitri Realty. Estamos de volta com o BMC Business, programa na nossa grade de programação que recebe as principais companhias de capital aberto do nosso mercado brasileiro e, claro, estávamos continuando essa nossa conversa super interessante sobre o setor de construção, setor imobiliário aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, e eu conto com a participação aqui de Vitor Kitzmann, sócio do portal Small Caps, e também Rodrigo Cagalli, CFO da Mitri Realty. Muito obrigado novamente pela participação, sempre um prazer aqui receber essas companhias, perceber que elas têm as portas abertas não só para a imprensa, mas também para os investidores que acompanham de perto aqui esse tipo de operação. A gente falava sobre divisão de portfólio, divisão de land banking, quanto vocês dedicam a essa linha de origens ou linha de raízes. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Você mencionava que os indicadores, os parâmetros, eles são parecidos. Nós temos ali uma divisão, pelo menos quando a gente olha para o ano passado e tenta comparar um pouco com esse. O quarto trimestre, nós tivemos um valor das unidades vendido maior do que esse primeiro trimestre de 2023. Tem alguma sazonalidade aplicada? A qual linha vocês manipulam ali para fazer os lançamentos ou para fazer, claro, a entrega das unidades? Como que funciona a sazonalidade da companhia de vocês? Eu sei que o primeiro trimestre, naturalmente, é um pouco mais... com melhor ânimo para o mercado imobiliário. Tem algumas companhias que conseguem se destacar, mas em suma, majoritariamente, a gente tem um trimestre um pouco mais desafiador. Então, como que vocês manipulam essa sazonalidade e como que vocês esperam aí o desenvolvimento de 2023, já que o primeiro trimestre foi recorde, a gente teve um trimestre histórico e até surpreendente, não só para o mercado, mas acho que também para a própria companhia que olhava para o mercado e falava, a gente vai ter um 2023 um pouco mais desafiador, mas a gente consegue fazer aqui um negócio dar certo. Então, como que vocês enxergam esse 2023 e como funciona a sazonalidade normal da empresa? Olha, a escolha assim, do que a gente vai lançar, ela leva, obviamente, eu acho que tem uma questão um pouco, eventualmente, pode ser macroeconômica, mas mais do que o macro, a gente olha muito uma questão micro também. São Paulo são várias cidades dentro da mesma cidade. Tem bairros de São Paulo que tem mais de... Você pega a Zona Leste, são 4, 5 milhões de habitantes. Então, é maior, acho que maior do que a grande maioria das cidades do Brasil. Então a gente olha muito também uma região micro para ver o que falta de apartamento naquela região, qual é a tipologia que está faltando, o que o consumidor ele quer. Então a gente mede muito fazendo uma pesquisa interna, tendo a nossa inteligência de mercado, esse é o principal. Então olhando o micro especificamente. E também, São Paulo muitas vezes ali tem um fluxo de aprovação do projeto, tem projeto que é maior que pode demorar um pouco mais para aprovar, etc. Então isso daí também acaba contando. Como a gente é uma empresa que não comentei de girar rápido, então a gente compra e lança o terreno, então geralmente a gente não tem esse grande estoque lá de projetos na prateleira para daí eu ficar escolhendo o que eu vou lançar, etc. Então a gente é uma empresa que olha muito micro, faz esse produto na região, vai bem. Então vamos lá desenvolver o projeto, vamos aprovar, aprovou e te lança. Então é mais ou menos assim que funciona. Sem house, raiz, origem, alto padrão, Entendi. Em tese, entre aspas, pouco importa, vai de acordo com o fluxo. Mas sim, na média, quando você pegar a média da companhia, vai ser basicamente 40% a 45% origem raízes
e o restante linha house e linha de alto padrão. Perfeito. Isso é o que vai ser no histórico da companhia. Olhando vendas, o quarto trimestre foi muito bom, Sim. foi recorde, um trimestre recorde da companhia, a gente vendeu muito bem. O primeiro trimestre, originalmente, sempre é um trimestre mais fraco, porque as pessoas saem de férias, mês de janeiro é um mês relativamente fraco. O ano só começa depois do carnaval com o É brasileiro. o famoso, exatamente. Exatamente é isso, isso né? aí. Mas o primeiro trimestre surpreendeu muito positivamente, foi muito bom. Foi o nosso melhor primeiro trimestre também, histórico. Então a gente se surpreendeu muito positivamente. O segundo trimestre, abril, foi um abril recorde. Maio foi um excelente mês também, foi muito bem. Então a gente está com uma expectativa muito positiva também em relação ao segundo trimestre. Então eu te diria que o primeiro semestre ele vai superar o que era a expectativa inicial nossa dentro da companhia. Então, não te diria assim que está um mar calmo, Perfeito. mas estamos indo bem. Por quê? Eu acho que produto, que nem eu comentei, localização, terreno muito bem escolhido, eu acho que contribui também muito para que a Mitre consiga performar bem. Então hoje a gente está mais animado Perfeito. do que estávamos no final do ano passado, achando que o ano seria muito mais turbulento do que está sendo. Maravilha, por favor, Vitor. Boa, já que a gente já está falando um pouquinho sobre o presente, indo para o futuro, Exato. eu queria entender um pouquinho a visão da companhia, lembrando que nada do que é dito aqui é guidance, né? Só um direcionamento para o investidor entender aonde vocês querem chegar. A gente já até comentou um pouquinho, vocês querem ser uma empresa de 1,5 bi a 2 bi mais ou menos de lançamento / vendas. Você consegue dar algum direcional do tipo, que tipo de alavancagem vocês se sentem confortáveis, que tipo de payout de dividendos no médio e longo prazo vocês acham que vocês são capazes de distribuir? O ROI, que é o lucro sobre o patrimônio líquido, que a companhia poderia chegar quando estiver numa estabilidade, um range, se for possível, dentro do que for possível falar para a gente aqui, tá, Rodrigo? Não quero me comprometer com o RI, senão daqui a pouquinho alguém está me batendo aqui. Não me apertem, Vitor. Estou tentando falar de uma forma bem macro, assim, para a gente ter um direcionamento de onde realmente dá para chegar, o que o investidor deve ir acompanhando para entender qual que é a estratégia da companhia, que obviamente internamente, no mínimo, vocês têm, né? Tá. Assim, acho que o que dá para falar olhando um pouco estrategicamente, é de 1,5 a 2 bi de lançamento. Esse é o plano de negócio que a gente apresentou na época do IPO, enfim, então é super público esse dado. A nossa política de dividendos oficial e disponível é de distribuir. A legislação ela pede que a empresa distribua, né, as companhias de capital aberto, que distribuam ao menos 25% do seu resultado do ano corrente. A nossa política é uma distribuição de no mínimo 50%. Então a gente já tem uma política pública de distribuir o dobro do que pede a legislação. Então isso está dado. Até do IPO até hoje foi 100%. Não posso garantir que vai continuar sendo 100%, mas pelo menos 50%, o que já é acima do mínimo e vai ser acima da indústria. Perfeito. Do nosso setor. Então, esse é um outro ponto. Em relação ao ROI, hoje o PL da companhia arredondando aqui, 1 bilhão de reais. Para eu conseguir manter um PL mais enxuto do que o restante da indústria, é o famoso, eu preciso girar mais rápido o meu ativo. Então eu preciso ter todas essas caixinhas muito bem ajustadas para daí conseguir manter um PL mais baixo e distribuindo dividendos. Então esse é o foco da companhia. Dito isso, a gente trabalha internamente para ser uma companhia de dar anualmente um ROI de pelo menos 2 dígitos. Perfeito. Então, do ROI de 2 dígitos, fazer a conta de trás para frente, está falando de um lucro de pelo menos 100 milhões de reais todo ano. E aí tendo... Então, obviamente que não é uma promessa, mas é o que a gente se programa internamente dentro da companhia, é o que a gente busca. Em fazendo isso, a gente, de maneira consistente, a gente também vai ser acima da indústria. Porque a indústria, geralmente, quando o setor vai bem, as empresas conseguem dar um ROI acima de 2 dígitos. Quando o setor vai mal, o ROI despenca, chega ali próximo, bastante baixo. Então, fazendo de maneira recorrente, a gente também vai conseguir ser melhor do que a média da nossa indústria. E hoje, em 2023, a gente completa um ciclo desde o nosso IPO. Como no nosso setor a receita
ela é feita conforme a obra vai evoluindo, e do lançamento até a entrega são mais ou menos 3 anos, no fim do dia eu levo 3 anos para passar toda aquela receita pelo balanço. Então, por isso que hoje, do 2023, é o ano que a empresa começa a chegar perto da sua estabilidade, que é quando a gente completa um ciclo inteiro desde o IPO, que é quando a gente de fato começou a ter um volume de lançamento mais alto. Então, a partir deste ano, a gente vai se aproximando cada vez mais neste patamar que eu te falei, de chegar muito próximo de um ROI de 2 dígitos, o ano que vem perseguir esse ROI de 2 dígitos e assim, por consequência, com essa distribuição de ao menos 50%. Então, de fato, a gente espera que a partir deste ano a empresa entre nessa sua recorrência, né, nesse voo de cruzeiro, né, falando jargão aqui no voo de cruzeiro, e aí comece a ser vista de fato como uma empresa de destaque dentro do setor. Muito bom. Maravilha. E aí, especificamente, a gente fala de uma empresa de referência, você comentava a ausência de legado negativo para a companhia, muito conhecida aqui na região, aqui em São Paulo, uma das maiores praças do Brasil, inclusive centro desses negócios imobiliários, como a gente gosta sempre de comentar. Vocês enxergam hoje o mercado paulista aqui para São Paulo ou para o estado com uma facilidade de adquirir novos terrenos, de continuar esse ritmo de crescimento para a companhia? O que vocês acham que pode melhorar ou piorar essa relação em comparação ao que nós tínhamos anteriormente? Porque para ajudar nós temos que ter espaço aqui em São Paulo. Justamente eu pergunto em relação a, vocês enxergam São Paulo ainda como uma fonte explorável de novos projetos, de novos empreendimentos? Ou tem algo no radar que possa facilitar essa relação, que possa melhorar aí as perspectivas para a companhia em questão aí de crescimento? Como vocês enxergam essa relação, pelo menos neste momento? Eu sei que para o setor imobiliário é difícil crescer geograficamente, é complicado, tem questão logística, você não acaba encontrando sinergias suficientes para expandir a sua operação. Então, para quem está perguntando ali em casa, fala, cara, por que não vai para outro estado? Por que não vai para outra cidade? A gente tem muita dificuldade ainda para o setor de construção em questão de mão de obra, em questão, claro, de materiais, em questão toda ali de infraestrutura e até logística, como eu bem mencionava. Como que vocês enxergam hoje essa avenida que é São Paulo para o crescimento da Mitre? Acho assim, a gente quer continuar focado 100% em São Paulo capital. Eu acho que o principal motivo disso é estar perto da operação. Perfeito. O lançamento até a entrega são 3 anos. Se eu faço um projeto numa cidade longe, todo final de semana algum executivo passa no nosso stand, sem exceção, todo final de semana. Se a gente faz um stand numa cidade longe, a gente não vai conseguir passar. Eu não consigo ver se a recepcionista está atendendo o cliente do jeito que tem que atender, se o meu stand está com o cheirinho que tem que estar com o cheirinho da Mitre lá, sabe, se o corretor está lá de fato trabalhando. Então, a gente começa a perder mão da operação. Mesma coisa a obra. Né? Ontem, hoje é quinta, anteontem, eu estava visitando obra. Se a gente faz uma obra no Rio, eventualmente eu não iria visitar. Então, a gente começa a ficar muito distante da operação e isso impacta diretamente o negócio. Então, primeiro, deixar bastante claro aqui que é 100% capital. E São Paulo é um oceano, a verdade é essa. A capital de São Paulo é um país. Tanto do ponto de vista de população, quanto do ponto de vista de PIB, né, de força econômica. Então, a gente entende que São Paulo assim, é capaz de suprir o volume que a gente se propõe de lançamento entre 1,5 e 2 tranquilamente. Tem muito terreno para se comprar na cidade de São Paulo. Então, assim, obviamente tem que garimpar bem, não é simples, mas São Paulo dá para atuar muito bem aí por longos anos, tendo boas margens, vendendo bons empreendimentos. Então, o nosso foco é a cidade de São Paulo. E assim, não é tranquilo, mas dá para ficar muito tempo aqui sem ter que olhar para o lado. Maravilha. E olhando para São Paulo, e aí eu não sei até que ponto você poderá me responder em relação a isso, nós temos algumas questões políticas que envolvem também o setor imobiliário, sempre muito próximo à arquitetura da cidade de São Paulo, de todas as cidades aqui do país, e a política, Câmara de Vereadores, a gente sempre sabe como funciona, a gente terá uma revisão importante do plano diretor. Muito se fala e pouco se fala, são duas situações diferentes. Pouco se fala do plano diretor pela importância
que ele tem, principalmente para a cidade de São Paulo, e muito se fala com aqueles ruídos que aparecem sempre que vai votar a aprovação ou não do novo plano diretor. Muito se fala agora nas mudanças, principais mudanças. A oposição na Câmara já disse que não vai votar plano diretor se não tiver nenhuma mudança. Então, vocês estão acompanhando essa discussão de perto? Como vocês enxergam essa aprovação ou manutenção do plano diretor? Depende de alguma mudança para fazer a companhia destravar, de certa forma, mais crescimento? Como vocês enxergam toda essa relação? Não, acho que não. Assim, para destravar crescimento, não. Entendi. A gente acompanha porque afeta, obviamente, o nosso dia a dia. Mas isso daí não é o que não vai ser um trigger para falar aprovando ou não eu vou crescer mais ou menos. Não é isso. O que muda é a composição eventualmente do projeto, como a gente vai aprovar um projeto, vai desenvolver. Então, não é isso que vai trigar aí um eventual crescimento da companhia. Foi aprovado em primeira votação. Perfeito. Agora nós teremos aí, se não me falha a memória, são 8 audiências públicas da primeira até a segunda votação. Existem aí tentativas de judicializar o caso. É um assunto espinhoso, né? Não é um assunto simples, naturalmente. Eu acho que tem que ser bastante discutido porque afeta a vida das pessoas, afeta a vida da cidade como um todo. Não dá para ter certeza se vai ser aprovado ou não do jeito que está o texto apresentado. Acho que tem coisas boas, coisas não boas, como sempre, mas, enfim, faz parte do jogo, é assim mesmo, não tem problema e a gente se adapta. A verdade é que a gente se adapta. Não quero entrar nesse assunto, acho sim que tem que ter algumas melhorias em relação ao que está hoje. Outras eu acho que estão boas, mas tem que ter alguns ajustes, entendeu? Mas acontecendo o que aconteça, a gente vai adaptar o nosso projeto. Já está funcionando, já está com o projeto normal. Vai adaptar o projeto, enfim, e vamos seguir. Eu levantei essa bola até para puxar a orelha do investidor que está nos acompanhando. O pessoal sempre reclama, mas lembrando, você acabou de mencionar, a audiência é pública, você pode participar dessa discussão. Não, e são muitas audiências públicas, não são poucas não, já tiveram várias audiências públicas e agora entre a primeira e a segunda mais 8. Então assim, tem muita entidade de bairro, entidade de classe que de fato participa. Aí parece que não. Exato. Não, mas é uma discussão muito aberta, muito rica. E assim, é uma democracia. Né? O lado A vai querer defender uma posição, o lado B outra posição. Perfeito. E faz parte, é isso. E lembrando, nós tivemos já modelos de negócios criados a partir de mudanças de plano diretor, a gente tem questão de fachada ativa também, que tem outras companhias que também atuam no segmento. Então, é muito importante, então já deixo esse evento no radar. Nós falávamos na semana passada sobre a importância do leilão de transmissão, que é um grande evento que envolve o poder público e que envolvia a empresa que estava aqui presente, que era a Transmissão Paulista, agora a Isacetep. Então, sempre chamou a atenção, grandes eventos dos setores, fiquem atentos, essa questão do plano diretor é super importante. Então, para você investidor, também acompanhe o lado político, porque pode sim afetar os seus investimentos. Por favor, Vitor, última pergunta. Para a gente encerrar a nossa participação. Já a última pergunta, infelizmente, a gente tem o tempo contado, tem um cronômetro aqui, gigantesco, eu não posso estourar de jeito nenhum. Boa, vou fazer uma dupla aqui, então. Por favor, fique à vontade. Primeiro, eu queria entender, assim, vocês são bem diversificados em termos de produto. E se tem uma categoria que, na minha opinião, vem crescendo bastante, principalmente aqui em São Paulo, muita coisa acontecendo, que eu sei que hoje vocês não estão atuando, é o setor mais popular ainda, Minha Casa Minha Vida. Uhum. Tem ali, de repente, uma faixa 3, que ainda é bem Minha Casa Minha Vida, e faixa 4, que a gente chama de Minha Casa Minha Vida, e não é bem assim, só muda a questão de funding, né? Vocês já pensaram, ou chegam a estudar a possibilidade de descer um pouquinho ainda mais a categoria para participar um pouco desse boom que vem acontecendo nesse setor? E agora falando já da mesma pergunta, fingindo que é uma coisa só para poder ser minha última pergunta, né, Gabriel? Queria que você falasse um pouquinho do outro extremo, grandes projetos, aqueles outliers. Vocês têm coisas bacanas aí que já tem terreno, já tem projeto eventualmente aprovado, se dentro do que vocês podem falar, que eventualmente num trimestre parece aquele super projeto com aquela margem bem elevada. O que vocês têm engatilhado aí para surpreender o investidor em grandes projetos desse tipo? Bom, começando pela primeira parte, a nossa linha origem, ela quase que ali literalmente é um faixa 4, né? Ela pega aquele público que já tem condição de comprar um imóvel fora do Minha Casa Minha Vida e aspira por algo
mais arquitetônico, com design, com mais infraestrutura, etc. Então, a linha Origem ela já se assemelha muito a isso. E, de fato, é um mar de gente né, que quer acessar esse tipo de imóvel. Descer mais do que isso é entrar no Minha Casa Minha Vida, é algo que a gente nunca fez. Acho que existem grandes empresas que fazem muitíssimo bem, a gente deixa com elas e a gente prefere focar de fato no que é fora da Minha Casa Minha Vida, que tem a ver mais com arquitetura, design, a parte de produto, que é onde a gente de fato se debruça e gosta muito de fazer. Então, não. Por enquanto, não. E o Origem é o nosso vai de mais próximo ali. É o mais próximo. Perfeito. E vai super bem. Pegando o extremo de grandes projetos, em geral a gente vai para projetos ali na faixa de 200 a 250, 300 milhões de VGV, que é o nosso padrão. Mas sim, a gente tem de vez em quando alguns projetos maiores, terrenos grandes, que nos permitem, né, fazer então um projeto muito mais conceitual, colocar quadra de tênis, piscina aquecida de 25 metros, assim sucessivamente, eventualmente até trazer um arquiteto para assinar o projeto, deixar a coisa mais conceitual. Então, de vez em quando a gente consegue. Especificamente este ano, a gente tem uma grande possibilidade de lançar um desses projetos, que é um Outlier, é um projeto que tem uma margem muito interessante, é um belíssimo projeto. Então, aí a gente está desenvolvendo ele com uma grande chance de colocar ele ainda este ano. Então, respondendo a sua segunda pergunta, sim, a gente olha esse tipo de projeto. Muito bom. Maravilha. Eu gostaria, claro, de agradecer imensamente a participação de ambos. Vitor, sempre um prazer tê-lo por aqui nessas nossas conversas. Sempre muito solícito, aceita os nossos convites, participa dessas entrevistas e sempre dá muitas ideias muito interessantes para a gente trazer aqui a nossa programação. Então, muito obrigado pela participação no dia de hoje. Eu que agradeço muito o convite, a nossa audiência. A Mitri que sempre nos trata muito bem, pequeno investidor, está sempre tentando falar com as empresas e nem todas têm esse nível de eficiência no atendimento. Então, de novo, parabenizo o trabalho que vocês, a Thaís, todo mundo vem desenvolvendo aí com o investidor. E falar para o investidor que, pessoal, é uma oportunidade de uma empresa, diferentemente das outras de incorporação, que tem uma preocupação grande também com questão de dividendos. Então, para quem busca isso na carteira, é uma opção para você avaliar. Então, bacana saber disso e parabéns pela empresa que vocês vêm construindo. É interessante. Obrigado. Inclusive, a gente tem uma parceria com o pessoal da Eniquant, a gente faz algumas análises quantitativas aqui de dados operacionais quando a gente olha para a empresa. A gente tenta usar várias ferramentas para dar o máximo de informação para o investidor. Análise técnica, análise fundamentalista, a gente conversa com o analista, traz aqui análise dos dados especificamente. A gente deu uma olhada em Mitri hoje e falou, do setor, uma das melhores ali em questão de melhora operacional para esse começo de ano, para esse primeiro trimestre, apresentou dados muito fortes, então já chama a atenção. Se você perdeu essa análise, volta aí um pouquinho, visita o nosso canal do YouTube, mas a gente já deu esse panorama, então super interessante, já chama a atenção aí do investidor que está nos assistindo. Rodrigo, muito obrigado pela participação, última mensagem aos investidores, a quem está nos assistindo, já deixo aí o espaço para as considerações finais e agradeço imensamente por ter aceito o convite e, claro, participado aqui do BMC Business. Bom, obrigado de novo aí pelo convite, é uma super honra. Como o Vitor colocou, a gente faz super questão de estar próximo dos investidores, não importa se é um investidor institucional ou pessoa física. Sempre todos são muito bem-vindos. Nosso time de RI está aqui atrás das câmeras, mas a gente atende a todos com muita eficiência de fato. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, como você colocou, acessa lá o canal de RI da companhia, entra no site, pode mandar pergunta que a gente responde todo mundo. Bom, fico feliz aí pelas palavras, espero que vocês sejam pé quentes e aí eu volto todo trimestre aqui. Aí a gente volta para ver. E por favor, também visitem nossos empreendimentos. Hoje a gente tem projeto aí espalhado por toda a cidade, então acho que é legal você, investidor, ir até um stand para conhecer, ver tudo isso que a gente falou aqui se materializar e ver o tipo de produto que a gente entrega, o stand que a gente produz, o atendimento que a gente procura dar através dos nossos corretores, assim sucessivamente. Eu acho que ajuda também, quando a gente vai investir em alguma companhia, é legal conhecer a operação em si, não só ver os números, né? Acho que é importante ver o que de fato a empresa está se propondo a fazer. Então, por favor, fica aqui o convite a todos e obrigado novamente. Maravilha. E, claro, um abraço a todo mundo, pessoal do time de RI, que foi super solícito e aberto aqui a conversa com a BMC News. E
façam como eu aí, se surpreendam com as companhias, enxerguem o mercado financeiro em outros locais que não ali a tela do seu home broker, do seu dashboard. Procure no mercado físico onde estão atuando essas companhias que nós recebemos aqui no BMC Business, mas também que estão na carteira de vocês. Não basta ali pegar a carteira recomendada, tentar simular um investimento, faz parte do trajeto, da experiência do investidor conhecer os negócios em que está investindo. E claro, convido todo mundo a visitar sempre o nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. Visitar também aqui a nossa programação todos os dias com conteúdos riquíssimos em relação ao mercado financeiro, economia e business em geral, empreendimentos, empreendedorismo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui à programação da BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, tem BMC Business aqui na nossa programação. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.